O mapa não é o território. Mas o que isso significa? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo mais um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra I, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia, e de introspecção diária. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área de introspecção diária. A primeira sobre a importância e o fundamento das emoções. Como você se sente vai moldando a sua realidade a cada instante. Portanto, é fundamental você ter consciência, observar e escalar essas emoções, do descendente para o ascendente, do vicioso para o virtuoso. Para quê? Porque você quer ter uma vida leve e não dá para ter uma vida leve com emoções descendentes e viciosas. E usamos o mindfulness, as afirmações, a visualização e a escrita como ferramentas para o como se escala essas emoções, por exemplo. A mente, ela precisa desse treino, ela precisa desse cuidado, ela precisa dessa constância, porque ela está sempre pensando. E então ela precisa de um foco saudável para se concentrar, para que se tenha essa vida leve. E a roda mais leve, que é uma das nossas ferramentas principais, que deve ser preenchida diariamente, é a materialização dessa introspecção diária. Porque ao manter o vício no controle, nós quebramos a estabilidade emocional, a estabilidade mental, a estabilidade física e tudo começa a ruir. E então caímos no ciclo da exaustão. E a sua roda mais leve mostra os sinais. Falamos também sobre o pessimista, o otimista e o realista. O otimista, ele fica reclamando do vento, reclamando das condições. O otimista é aquele good vibes que só espera que tudo mude. Fica só na esperança. Mas o realista faz, apesar das circunstâncias. Ajusta as velas e segue viagem. Outra pedra fundamental são as virtudes, que eu tanto tenho falado e como elas são necessárias para todo esse processo. As virtudes cardeais, as norteadoras, as principais, que todas as outras partem dessas são a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. A outra parte fundamental, o ciclo de dor e ferida. Ai, o ciclo de dor e ferida dessa criança interior, isso não começou com você. Tem você, você tem as suas dores, mas esse ciclo é transgeracional, ok? Eu entendi. E nós sempre temos o poder da escolha. Então, eu escolho o que termina em mim. E usamos também muito e exercitamos a intuição. É o olhar dentro, o olhar a partir de dentro de si, para saber quais ações essa intuição sempre está falando conosco. É a bússola da vida leve. E no áudio anterior dessa área juntamos mais um tijolinho. Nunca é tarde para reparar e curar uma dor da alma. O poder do falar da dor em ambiente seguro, com pessoas confiáveis, e o poder do sinto muito, falado e recebido, sem justificativas, é curador. Cura a dor. Bora avançar? Repetindo a chamada inicial, o mapa não é o território. Hã? Mas o que isso significa? E por que você está falando isso? Porque eu tenho falado sobre o mapa da transformação. Literalmente, um mapinha, um desenho que eu fiz, que ele nos apoia nesse processo todo, nessa jornada toda. Mas um mapa é só um mapa. Um mapa é só uma representação. Um mapa é só um papel. Um mapa é só um aplicativo. Um mapa é só um objeto. Não é o território, não é a realidade. A realidade não é igual à ideia que temos sobre ela. O mapa, ele é uma ideia. Ele
diz um pouco sobre a realidade, ele diz um pouco sobre os caminhos, sobre a direita, sobre a esquerda, mas você precisa andar, você precisa colocar em prática. Por exemplo, tem o Waze, aquele aplicativo de locomoção, ou o Google Maps. O Waze, ele está lá no celular. Ele é só um aplicativo. Só que ele pode até te avisar que tem neblina à frente ou buraco na via, mas ele não avisa exatamente aonde está esse buraco. É você que tem capacidade de ver se ainda está lá, se isso ainda te afeta, se tem uma rua que mudou de mão, por exemplo, ou se tem uma tempestade que não dá para andar. Ele fala, siga em frente. Só que você está vendo a tempestade. Ele fala, tempestade à frente. Só que é você que tem que parar. Você que tem que procurar um local seguro. É você que tem que olhar o mapa e a realidade e decidir como e quando agir. O mapa é só a ferramenta. Imagina esse carro sem combustível. O Waze, o Google Maps não sabe que seu carro está sem combustível. É você que precisa parar para abastecer. É você que precisa parar para descansar. É você que precisa perceber esse cansaço. E quando cai o sinal, então, as pessoas que não estão mais acostumadas a ter noção de, não sei nem se vende mais mapa de folha, lembra que tinha um guia, não sei se você é dessa época, mas antigamente existia um guia enorme, um guia de cidades, eu moro na cidade de São Paulo, capital, que é gigantesca. Eu andava com um guia no carro enorme, porque se caso eu me perdesse, eu tinha condições de saber caminhar por lá. E se você se perder, como é que você faz? Tá tudo fora seu ou tá dentro? Ou você sabe se guiar apesar dos mapas? Os mapas são ferramentas. E os mapas não são o território. O território você vê. Você usa a ferramenta para facilitar e facilita muito. Mas não é o território. Nós estamos falando sobre o mapa da transformação e hoje nós vamos fazer uma grande finalização desse processo. O mapa da transformação é um desenho que eu criei que representa os 12 passos, os seus ciclos, suas camadas e suas virtudes norteadoras. E é interessante porque o desenho que eu fiz foi um desenho que foi possível naquele momento. Eu não sei se você vai ter, em qual momento que você vai estar ouvindo esse áudio, mas eu fiz no papel. E num papel que eu preferia ter feito um triângulo, por exemplo, que tem os 3 lados iguais, mas não cabia no papel. E eu fiz o melhor possível. É sobre isso, é a gente ter as ferramentas e fazer o melhor possível, não o perfeito. É conseguir passar a ideia da melhor forma possível, não da forma perfeita. Nós estamos agora nessa última camada, no último áudio da última camada. Vamos repetir e juntar agora as virtudes norteadoras. Vamos repetir o poema oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Nós falamos separadamente da serenidade, coragem e sabedoria para fins didáticos. Agora vamos falar como um todo. A serenidade para o que eu não posso modificar. É sobre admitir e lidar com a impotência, com as forças internas e externas que não somos capazes de alterar. Coragem para modificar o que posso. Lidar com a potência, com as forças internas e externas que somos capazes de enfrentar e que somos capazes de realizar. E sabedoria para distinguir a diferença uma das outras. Note que a sabedoria é a capacidade que temos de o tempo todo lidar com nossas potências e impotências. É a capacidade. Mais uma vez, é um mapa, não é a ação. A sabedoria depende dessa percepção de potência e impotência de cada um. É o território. Sabedoria é um processo de decidir e agir de forma adequada ao confronto entre as suas demandas internas, as suas necessidades internas, com as possibilidades que o mundo te dá. Essa oração começa com concedei-me, Senhor. É a entrega ao poder superior. Nós, só por nossas forças,
não conseguimos 100% do tempo. Conseguimos alguns resultados esporádicos, mas a gente não consegue o todo, porque o todo é o poder superior. Eu te sugiro subir comigo no ombro de gigantes. Usar essa oração poema, que vem dando resultado ao longo do tempo para vários grupos de transformação, de autotransformação, grupos de apoio. A partir de hoje, eu usarei essa oração ao final dos áudios, porque essa relembrança, essa constância, essa repetição é essencial no processo. Eu sugiro que você imprima e reflita ou desenhe esse mapa da transformação que eu fiz e o veja diariamente junto com a sua roda. Só de bater o olho, você já viu todo o processo esmiuçado, passo por passo, depois os R's, depois as virtudes, você já viu. Só de bater o olho na imagem, todo o seu ser já vai saber. É a minha sugestão, porque eu simplesmente acredito profundamente e ajo assim, porque eu sei que pode ser diferente. Não precisa ser pesado, não precisa ser exaustivo. Tem que haver outro jeito. E essa construção é um desses outros jeitos. E isso que eu acredito e busco. E você? Você acha que tem outro jeito? Que precisa ser assim ou que dá para ser diferente? E essa introspecção diária é o momento de perceber e soltar as tensões do corpo, de parar, de reservar um momento para conseguir esvaziar essa tagarelice da mente. Esse excesso de informação que nós recebemos de telas, de televisão, de celular, de conteúdo, de pessoas, é cultivar o silêncio, criar espaço para o processo de cura da dor pessoal, transgeracional, de autoescuta, é sobre o cuidado da criança interior. E depois de todo esse processo de cura, só depois, ter espaço para ouvir a sua intuição. O que é que a sua intuição tem te dito? Hein? Porque é primeiro dentro e depois fora, do centro para as bordas, cíclico e em camadas. Bora para o treino, para a prática? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. E o hábito angular dessa área, como é que foi essa semana? Faça, leia, veja, reveja as suas afirmações, se autorize constantemente, fale palavras positivas para você mesma, para você mesmo. Faça visualização da vida leve que você já tem, sinta essa vida agora. Reserve esse momento constante, escreva e faça o mindfulness. De 5 a 20 minutos por dia, pode ser parcelado, parado, em movimento. E mantenha o olho no radar da vida mais leve. Como é que foram as ações que você fez essa semana em introspecção diária? Essa é a sua roda traseira, a tração dessa sua bicicleta. E levando tudo isso em consideração, bora falar da direção? Para onde você vai? A roda dianteira? A sua mão no guidão? Quais serão as ações que você fará em introspecção diária essa semana? Lembre-se da RPM, a respiração pausada meditativa, que te auxilia e muito em reduzir, em aumentar a consciência e reduzir a reatividade, e você começa a agir mais e reagir menos. Adie o julgamento, porque é primeiro fora, é primeiro dentro, olha o ato falho, é primeiro dentro e depois fora, e fora é como está dentro, e só expande bem quem está no centro. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. E aí, quem é que quer mais esse passo, mais essa etapa concluída e se preparar para o próximo? Com leveza, quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira.
Inspira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!